Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127, 1. É com esse salmo que nós vamos iniciar a segunda parte desse vídeo. A opinião do gigante. Essa parte do vídeo do canal Gigante Alado é uma opinião do canal. A opinião do canal. Constitucionalmente temos o direito de opinião desde que nós digamos o que pensamos, a nossa opinião, sem anonimato. Então, o canal está aí, é a opinião do canal. E como eu falei no vídeo anterior, a preocupação não era nem com a Câmara, nem com o Senado, nem com os governos estaduais. Era só com o presidente da República. E aí, a opinião do canal é que o interesse que o sistema tem, a preocupação deles, a eleição deles não é o Lula, é o Alckmin. E eu vou explicar por quê. Nós temos aí, desde que os militares entregaram o governo, o primeiro presidente foi José Sarney, que herdou com a morte de Tancredo Neves, e ambos eram do PMDB, e disputaram com Paulo Maluf. Depois deles, Fernando Collor de Mello, do PRN, com seu vice Itamar Franco, foram eleitos, mas Collor não conseguiu levar o seu mandato até o final e Itamar Franco completou. E logo após veio o PSDB. Aí começa o planejamento para dominar o poder de uma forma eterna, vamos dizer assim. Fernando Henrique ganhou, foi reeleito, e depois do Fernando Henrique Cardoso, o PSDB não conseguiu mais eleger ninguém. Não conseguiu mais eleger ninguém. Em 2002, Lula derrotou Serra. Em 2006, derrotou o Alckmin. Em 2010, a Dilma derrotou de novo Serra. Em 2014, a Dilma derrotou o Aécio Neves. E aí, ela foi impeachmentada. E entrou o seu vice, Temer, do PMDB, hoje MDB. Onde ficou o PSDB? E aí a minha opinião, e você raciocine e pense, esteja de acordo ou não. Muita gente não vai estar de acordo e vai dizer, mas isso é uma teoria da conspiração. Não. Pense bem. De que interessa o Lula para o Alexandre de Moraes? Ele foi secretário de Segurança do Alckmin e foi ministro da Justiça do Temer. Por que o Alckmin saiu do PSDB? Ele é um tucano nato. Por que ele saiu? Houve uma intermediação aí, eu não duvido nada, do próprio Alexandre de Moraes ter feito esse acordo para que ele fosse o vice do Lula. Porque, na verdade, o que se pensa, o que eu penso, e muita gente pensa também, é que se o Lula for eleito da forma que está aí, com toda essa fraude nas urnas e ninguém tomar uma providência, ele não fica muito tempo não. Porque o foco é o Alckmin. O foco é ele. O foco é o PSDB voltar como deveria ter voltado quando o Lula não quis devolver para eles em 2010 e fez a sua sucessora. Então, eles não se preocuparam
com a maioria do Congresso Nacional agora a ser formado por conservadores, principalmente o Senado. Eles não se preocuparam com isso. Por quê? Para o Lula governar com esse cenário do Congresso que nós vemos, vai ser impossível, vai ser difícil, como foi para o nosso presidente, com o Congresso que está terminando. Maioria esquerda, todo mundo contra. Vai acontecer a mesma coisa, mas o Alckmin já tem uma outra visão. Ele pode até falar como Lula, mas ele não pensa como Lula. Ele não pensa. Ele não tem as mesmas ideias do Lula. Pode ter até algumas parecidas, mas não são todas, nem radicais demais. Então, para ele governar com um cenário desse que foi eleito, dá-se um jeito. Com o Lula vai ficar difícil, porque a maioria conservadora não vai deixar ele governar. Com toda certeza não vai. Então resta quem? O vice. Então como é que você admite que uma pessoa que em 2018 disse que ele queria voltar à cena do crime, que ele era um ladrão, que ele era bandido, que ele é presidiário, como ele pode querer voltar à presidência da República? E agora ele vai para o comício e dá um viva Lula, mas de uma forma estereótipa. A gente vê que aquilo é uma coisa forçada. Mas isso teve trama. E o principal articulador disso é o Alexandre de Moraes. Da mesma forma que o Barroso foi lá e intimidou os congressistas, a Câmara dos Deputados, mudar a comissão para não aprovar o voto impresso, assim como ele fez, se é crime isso, porque está na Constituição, que eles não podem fazer isso, agir politicamente. O Alexandre de Moraes, com toda certeza, e isso é minha opinião, e eu tenho direito a dar minha opinião. Não adianta dizer que é fake news, que eu não estou dando nenhuma notícia, eu estou dizendo é a minha opinião. Eu penso assim, eu enxergo dessa forma. E eu quero ver me provar o contrário. Então, Alexandre de Moraes tem um padrinho que o colocou lá. Alckmin e Temer o colocaram no Supremo Tribunal Federal. E hoje, ele, o presidente do TSE, tem a faca e o queijo na mão. É o que eu digo. As urnas, a gente não tem o que reclamar das urnas. A urna não faz nada. A urna é uma máquina que faz o que o programador determina. Ela não tem vida própria. Os canalhas que mexem na máquina, os canalhas que hackeiam a sua conta do banco, a minha conta do banco, como já aconteceu no passado, esses canalhas mexem com a máquina. E eles fazem o que eles querem com a máquina. E a máquina apenas reproduz aquilo que foi programada para fazer. Então não adianta culpar a máquina. É quem opera a máquina. Então, o problema é o presidente Bolsonaro. Só que eles se esqueceram de uma coisa, que o Congresso mudou muito, e talvez eles não esperassem que mudasse tanto. Mas eles têm uma alternativa. O vice do Lula, se por um aborto da natureza ele for eleito, ou pela fraude, seja lá de que forma for, e impuserem ele na presidência, ele tem um vice que pode resolver o problema. E talvez já tenha sido colocado de propósito como vice, porque até bem pouco tempo atrás era água e azeite, não se misturavam. E agora se misturaram de uma forma tão homogênea, aparentemente, que nós só vamos ver se eu tenho razão naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu vi desde 1985 acontecer.
em todo esse período, na promulgação de uma Constituição socialista, que foi feita pelos constituintes de 88, como vingança em resposta ao regime militar de 20 anos. Ela é uma resposta, a Constituição é uma resposta de vingança dos constituintes contra o regime militar. E de lá para cá, tudo mudou, tudo piorou. Então, preste bem atenção. Dia 30, nós não vamos esmorecer. Convocados para ir às ruas novamente, antes das eleições, vamos para as ruas. Vamos mostrar nossa força. Agora, o nosso presidente, ele é estrategista, inteligente, e nós temos homens nas Forças Armadas que também não vão permitir, de uma forma absurda, que ele perca essa eleição. Agora, vai depender dos milhões de votos que nós vamos dar a ele. Nessa eleição, ele já teve mais de 2 milhões de votos do que em 2018. Nós temos que aumentar essa margem, convencer aqueles que não foram votar, aqueles que se abstiveram de votar, aqueles que votaram em outro candidato que não fosse o Lula. Então fica aí a explicação de por que só o presidente, à vista de todas as coisas, a fraude só ocorreu para presidente. Governadores, apoiados por ele, ganharam o primeiro turno. Então não estava interessado em fraudar o governador. O problema era o presidente da República. Então fique atento a essas coisas, e à medida que os dias forem passando e as novidades forem surgindo, nós vamos postando novos vídeos. Então, fica aí o alerta, fica aí a explicação, a minha opinião, e se você não concordar, apague o vídeo. Se você acha que é coerente o que eu estou dizendo, dê o seu like, compartilhe e passe adiante, para as pessoas saberem realmente a realidade do que está acontecendo. Então que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa e que no dia 30 nós possamos ir com tudo e darmos uma aula de democracia, de tranquilidade, e inundar o 22 com os nossos votos, para que não haja a menor dúvida de quantos votos ele teve, e por mais que anulem votos, não vão conseguir, como em 2018, tirar a vitória dele. Então, dê o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.